é o que vai fazer a diferença. Então, nesta Ave Maria, nós vamos pedir pela nossa família, nós vamos pedir pelas pessoas da nossa casa, por todas as necessidades de cada um deles. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Roga por nós, pelas nossas famílias, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A nós descei, divina luz, a nós descei, divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, o amor de Jesus. Nós descei, divina luz, a nós descei, divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, essa é uma semana especial na nossa comunidade. Vamos viver um pouquinho a semana da família, refletir, rezar, encontrar. Iniciamos sábado com a presença de Dom Cícero, celebrando a Eucaristia, não só com a nossa comunidade, mas com toda a nossa região. E hoje temos a alegria e a graça de tê-lo aqui conosco para nos ajudar a refletir um pouquinho sobre a missão da família no mundo de hoje. Por isso queremos acolher Dom Cícero e todos os casais, as famílias da nossa comunidade para esse encontro de hoje. Bem-vindo, Dom Cícero. Podemos nos sentar? Boa noite a todos. Então, esta semana na Igreja do Brasil, nós celebramos uma semana dedicada à família. E nesta semana nós queremos, através dos vários momentos que as paróquias, as comunidades vão fazendo, refletir, rezar o tema da família. A família é essa instituição chamada também de igreja doméstica. E a primeira definição, quando nós falamos de família, é que Deus é família. Deus é uma família. Isto é, quando a gente fala de família, nós estamos falando do nós, né? Não só do eu, mas estamos falando do nós. E Deus é Pai, Filho e Espírito Santo.
Em palavras mais diretas, a família é uma comunidade. Na verdade, é a nossa primeira comunidade. Primeira comunidade. E Deus é comunidade. Por isso também, um dos nomes da igreja é que a igreja é família de Deus. Então a família está referendada ao Deus uno e trino. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Não 3 deuses, mas 3 pessoas em um só Deus. E essas 3 pessoas, elas se relacionam. E elas nos ensinam a como nós também nos relacionarmos, o Pai, o Filho e o Espírito. Quando olhamos, portanto, para a Trindade como elemento primeiro de que justifica vivermos juntos, vivermos como irmãos e irmãs, porque na Trindade há respeito entre as 3 pessoas divinas. O Pai respeita o Filho respeita o Pai, respeita o Espírito, enfim. Eu ontem atendi uma pessoa que pediu para falar comigo, que está passando por uma situação de separação, e aí exatamente porque casou no civil com uma outra pessoa, e a outra pessoa já tinha 3 filhos, e agora resolveram dar um tempo. Eu falei, pois é, exatamente, você casou, viu que tinha 3 filhos, mas na verdade foi presunçoso. A presunção, São Pedro passa por essa dimensão da presunção. Presunção é achar que a gente pode tudo, que tudo é fácil, que eu consigo tudo. Então você foi presunçoso, achou, não, eu vou poder ser marido e pai de filhos que não são meus, 2 adolescentes e um pequeno, e depois descobriu que não. Porque não é só você e a esposa, tem o terceiro elemento. Então, na relação de família, tem o marido e a esposa, mas começam a aparecer os filhos. E dependendo do grau de maturidade humana e espiritual dos pais, aquele terceiro elemento bagunça tudo. Por isso, de novo, a Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito. O Espírito Santo, isso traz o amor do Pai para o Filho. E o Espírito mostra, portanto, que a relação entre o Pai, o Filho e o Espírito, a relação entre os 3, ela é uma relação aberta. Isto é uma relação triádica e não fusional. Então, a família, nessa perspectiva, é, antes de tudo, escola de comunhão. Isto é, escola de relacionamento. Ensina, em primeiro lugar, a como se relacionar, como estabelecer relação. Porque é exatamente ali, no seio da família, o primeiro espaço que, do ponto de vista psicológico, nós nos encontramos com o nosso superego. Que a criança começa a crescer e toma consciência de que ela não está sozinha no mundo. De que depois, no prédio onde eu moro, tem um recém-nascido assim em cima. Então, essa madrugada, essa criança chorou a madrugada inteira, bem em cima do meu quarto. Não me incomoda, porque mas eu fiquei pensando nos pais que são jovens lá. Como é isso? Quer dizer, está só nós 2, daqui a pouco surge um terceiro elemento na relação, e tem que ficar talvez a noite toda com essa criança chorando, que incomoda, né? E aí vai noites seguidas. Então, como é que nós aprendemos a nos relacionar? Então ali, a família é essa primeira escola de superego, que mostra que eu não estou sozinho no mundo, que o mundo não é meu, de que eu tenho que dividir as coisas, de que a casa tem cômodos. Então eu começo a crescer e eu começo a ter esses limites, né? Não, eu não estou sozinho no mundo. Ao meu redor existem outras pessoas. Não só eu tenho necessidade, outros também têm necessidades. E aí esse é o que nós vamos chamar de processo de maturidade humana, que acompanha também o processo de maturidade espiritual. E aí eu cresço e percebo que não basta eu chorar para que a minha mãe venha me dar comida, né? E aí sim, existem outros como eu. Então, nesse sentido, a família vai ajudando a gente a nos tornarmos homens e mulheres
da caridade, isto é, de perceber o outro, de que o mundo não é só meu, de que o sol não brilha só para mim, de que a lua, quando está cheia, ela não só me ilumina, mas todos nós. Um padre hoje, ou ontem, não sei, me dizia que atendeu um jovem, criado pelos avós, e que o rapaz dizia: quando eu estou com os meus amigos, eu sou feliz, mas eu sou solitário. E bebo, e etc., faço outras coisas para mostrar que sou feliz, mas no fundo eu vivo na solidão. Então, a família é esse primeiro núcleo essencial em todo o processo de crescimento humano e também espiritual. Obviamente que aqui, quando nós falamos da família, nós não estamos falando de uma perfeição, porque a família é composta por seres humanos. Então, casar, isto é, o matrimônio, é vocação. Um chamado. Nem todo mundo é chamado ao matrimônio. Como nem todo mundo é chamado a ser padre. Como nem todo mundo é chamado, sei lá, a ser freira. Mas o matrimônio é uma vocação. Eu tenho que ter vocação para o matrimônio. Eu preciso ser chamado ao matrimônio. Por isso, a família cristã, nós estamos falando aqui de família cristã, a família cristã, ela, digamos que tem o seu pontapé inicial por meio do matrimônio. Então, família e matrimônio, ou matrimônio e família. Que é exatamente quando, nesse sacramento do matrimônio, um casal se recebe em matrimônio, se recebe em união. E o matrimônio e a família, como eu dizia, sempre tendo a Trindade como paradigma, como modelo de relação. O matrimônio cristão, ele tem uma simbologia muito bonita. Porque no matrimônio cristão, nós vemos de novo Deus casando-se com a humanidade, ou melhor, casando-se com a igreja. Porque lá no livro do Êxodo, Deus estabeleceu um casamento com a humanidade. Deus estabeleceu um pacto, que foi o que nós chamamos de aliança. A aliança, eu diria que é uma das grandes chaves de leitura para quem quer entender a Bíblia. Não dá para entender a Bíblia, isto é, a palavra de Deus, se eu não entendo o que é aliança. Não dá para começar a ler. Eu preciso entender o que é aliança, para depois sim eu conseguir entender, saber quem é Jesus, poder conseguir entender tudo aquilo que está escrito na Sagrada Escritura. E a aliança nada mais é do que um pacto, do que um matrimônio. Deus casou-se com a humanidade. Deus estabeleceu um pacto. Porque o matrimônio é um pacto selado. Então, quem casa não é o padre. Quem casa é o casal. O padre ou o diácono é uma testemunha qualificada, que testemunha aquela união. Mas quem se recebe? Eu te recebo por minha esposa, eu te recebo por meu marido, eu te prometo ser fiel, eu te prometo amar-te, eu te prometo respeitar na alegria e na doença. Todos os dias, na saúde e na doença, perdão, na alegria e na tristeza, todos os dias da nossa vida. Aí aconteceu o casamento, o matrimônio. E o matrimônio, como a vocação, já que é olhando numa perspectiva de vocação, é um sim dito uma vez para sempre. Um sim dito uma vez para sempre. Hoje, uma das grandes dificuldades que passa a humanidade é que tudo tem prazo de validade. Como a mercadoria que a gente pega, tudo tem prazo de validade. Venceu o prazo, eu não posso consumir mais. Então, tá bom, a gente se une. Se não der certo, a gente separa. Não, é um sim dito uma vez para sempre. E aí, de novo, quando eu venho até o altar, ou quando eu quero unir, não é só, como dizem hoje, juntar as escovas de dente, e que pode se separar a qualquer momento. Eu venho à igreja, e aí exatamente, por isso a simbologia da noiva de branco, porque a noiva representa a igreja. E o noivo que está no altar representa Jesus Cristo. Então, quando o noivo desce e recebe a noiva, é Jesus Cristo casando-se com a igreja, unindo-se de novo à sua igreja.
não é somente um homem e uma mulher que casam ali. Então a simbólica do matrimônio, ela é muito forte, porque exatamente ela nos remete a esta aliança que Deus estabeleceu, conforme o livro do Gênesis, o compromisso que Jesus estabeleceu com a sua igreja. Quando o bispo é ordenado bispo e recebe o anel, e é colocado o anel na mão do bispo, diz: guarda a igreja sem mancha, a esposa de Deus. Então a igreja é a esposa de Deus. Por isso o bispo usa um anel, porque é a simbologia, porque o bispo é casado com a igreja. E a esposa de Deus é a igreja. E o bispo representa Jesus Cristo. Então, guarda sem mancha a igreja, esposa de Deus. Então a igreja é a esposa de Deus. E no sacramento do matrimônio isso fica muito forte, muito presente. Então, eu busquei a bênção de Deus, eu me uni, eu estou diante dele, estamos diante dele, para formarmos aí uma família. Então, a família cristã nasce exatamente desta entrega de um homem e de uma mulher que diante de Deus recebe a bênção e promete por toda a vida até que a morte os separe. Depois no ritual tem: o que Deus uniu, o homem não separe jamais. Então, segue esse caminho. Então, quando falamos de família, nós falamos também de matrimônio, de vir, de estar. Eu não sei se vocês se recordam daquele texto bíblico das virgens prudentes e imprudentes. Tem um grupo de virgens que chegaram e umas levaram óleo e as outras não levaram. Ali é uma imagem de um casamento, porque de fato era assim. A noiva ficava esperando o noivo vir, não sabia a hora que ele vinha, para pegar a noiva. Por isso ficavam lá acompanhando a noiva, conversando com ela. Elas dormiram. Aí diz o texto: o noivo chegou e bateu a porta. As que estavam lá dentro com as lâmpadas acenderam, porque dormiram. Então exatamente era o momento em que na Sagrada Escritura o noivo ia buscar a sua noiva. Ia buscar na casa do pai e não sabia que horas vinha. Então uma imagem também de um casamento para nos falar da vida eterna, para nos falar do retorno de Jesus Cristo. Então logo, meus irmãos e minhas irmãs, quando nós falamos de família, nós falamos da Trindade, nós falamos do matrimônio. O matrimônio como essa entrega total, um sim dito uma vez para sempre, para sempre. Então por isso, antes de nos unirmos a alguém, nós precisamos ter plena e total consciência do amor, e amor não é paixão, amor. São Paulo diz que o amor perdoa tudo, suporta tudo, crê tudo. O amor é forte, porque na verdade, quem escolhe é o amor, não somos nós que escolhemos, é o amor que escolhe. Por isso, quando nós falamos da Trindade, o amor presente entre o Pai e o Filho não é sufocado. E muitas vezes nas nossas relações a gente sufoca o amor. Sufoca o amor. E o amor não pode ser sufocado. O amor é como um vento que entrelaça e continua a entrelaçar sempre, né? Continua a movimentar sempre. Aí vem vocês cantavam agora no início, pedindo que descesse a luz. Um dos significados do Espírito no Novo Testamento vem do grego dínamos, que significa movimento. Então, o Espírito Santo, que é o amor do Pai para com o Filho, se movimenta. Por isso que no livro do Gênesis também diz que o Espírito pairava sobre as águas. O Espírito movimentava as águas. Então, o Espírito é esse dínamos, isto é, este movimento, este dinamismo que faz se movimentar. É esse vento que recria, que renova, que fortalece. É o amor, é o amor. Os gregos
usavam 3 palavras para falar de amor. Nós, no português, falamos só amor. Mas os gregos falavam de um amor eros, o amor ágape, ou melhor, o amor filia e o amor ágape. O amor eros é o amor do desejo, exatamente o amor que o homem sente pela mulher. É o amor que faz 2 pessoas se unirem. Dizem que a nossa sociedade é erótica. Não, ela não é erótica. Ela é pornográfica, que é uma outra, que vem do grego, da palavra porneia, que é uma outra coisa. Quase que sinônimo de uma idolatria. O eros é aquilo que, quem já leu o livro de Cântico dos Cânticos, que é belíssimo, é a história do amor de um homem e de uma mulher para falar do amor de Deus. O amado e a amada, um busca o outro. É o amor eros. Depois nós temos o 2º grau de amor, que é filia. Aí vem filiação, filho em português, que é o amor das relações, é o amor da amizade. É o amor que a mãe sente pelo filho, que o filho sente pela mãe, que o pai sente pela filha, a filha sente pelo pai e vice-versa. É o amor das amizades, é o amor que deve surgir entre nós, irmãos e irmãs. E o 3º e pleno amor é o ágape. O ágape é o amor de Deus. É o amor imensurável, é o amor que ama independentemente de ser amado, é o amor da cruz. Então o amor, para encontrar perfeição, ele tem que chegar ao ágape. Isto é, tem que chegar ao amor de Deus. O amor de Deus também é a origem de todo o amor. Nós fomos amados primeiros. Não fomos nós que amamos a Deus, nos diz a Sagrada Escritura. Foi Ele que nos amou primeiro. Foi Ele que nos buscou primeiro. Então nós fomos amados, nós somos frutos do amor. Consequentemente, nós deveríamos dar amor, porque fomos amados. João diz que Deus é amor. Então é esse amor que ama independentemente de ser amado. É o amor imensurável, é o amor eterno, é o amor que Deus tem por nós. Este é o amor pleno. Nós amamos e amamos na nossa limitação. Amamos também na nossa carência, porque somos carentes, né? Nós, seres humanos, somos carentes. Então o amor tem por origem esse amor de Deus, que é o amor pleno. Nós estamos vivendo o ano da oração, em preparação ao grande jubileu, o ano que vem. E neste ano o Papa nos convida a exatamente pensarmos sobre a oração. Eu dizia aqui sábado que a família tem diversas funções. E uma das características da família é educar para Deus. Isto é educar para esse amor pleno, para esse amor ágape, de que nós não podemos ficar somente preso no eros, somente preso na filia, mas a gente precisa encontrar essa plenitude do amor. É onde o amor encontra a sua casa. Então, nesse ano da oração, nós somos convidados a rezar. Santa Teresa dizia que orar é desejar Deus. Quando eu desejo Deus, como o amado e a amada de Cântico dos Cânticos se desejam, desejar Deus. Quando eu desejo Deus, eu já começo a orar. Orar e rezar tem o mesmo significado. Só uma questão de terminologia e de tradução no português. Mas orar e rezar é a mesma coisa. Eu posso dizer, tanto rezar como orar, eu estou dizendo a mesma coisa. Não muda. Rezar e orar tem o mesmo significado. Mas a tradição clássica da oração é, sobretudo, diálogo com Deus. A oração é uma conversa com Deus. Não é um monólogo, mas é um diálogo. Onde eu falo e escuto Deus. Na oração, o homem e a mulher descobrem quem ele é de verdade. Porque a oração é a escola para manter viva a esperança. Quem não reza não tem esperança. Porque onde que eu aprendo a esperança? Na oração.
Então a oração é a escola da esperança. Mais ainda, uma dimensão antropológica essencial. A oração é o que nos impede de sermos maus. Fomos amados. Mas Adão não entendeu o amor de Deus. E aí se deixou subverter pela serpente que entrou no jardim. A serpente na Bíblia é símbolo da autossuficiência, símbolo do mal, a serpente. Então, o que aconteceu com o homem no jardim, no paraíso? O homem quis ser Deus, ou como Deus, isto é, quis ser autossuficiente, que nós ainda queremos ser. Independente de Deus, queremos viver eternamente. Então, a serpente, símbolo da autossuficiência, ao dizer, olha, comam deste fruto, que erroneamente as pessoas falam da maçã. A maçã não é símbolo do pecado. A Bíblia não diz qual era o fruto. Não era maçã. Diz que era um fruto de uma árvore. E convenceu e comeu. Mas o homem, depois de comer, Adão fugiu dos olhos de Deus. E Deus perguntava, onde tu estás? Deus continua a perguntar por nós, onde você está? E Adão se escondeu. Se escondeu. Ao se esconder, tem um filósofo, quase que teólogo judeu, chamado Martin Buber. Martin Buber, num livro dele chamado Onde está o Homem? Ou melhor, Os Caminhos do Homem. Martin Buber diz que quando o homem foge dos olhos de Deus, foge dele mesmo. Quando nós nos escondemos de Deus, nós nos escondemos de nós mesmos. Portanto, há um princípio antropológico aqui essencial. Quando eu fujo dos olhos de Deus, quando eu me escondo de Deus, eu me escondo de mim mesmo. Eu me torno um fugitivo de mim mesmo. Quando eu sou um fugitivo de Deus, eu sou um fugitivo de mim mesmo. E quando eu sou um fugitivo de mim mesmo, eu me torno uma pessoa perigosa. Uma pessoa sem Deus é uma pessoa extremamente perigosa. Porque ela pode praticar o mal sem nenhum peso de consciência. Porque Deus não está, ou melhor, ela não escuta, ou se escuta, escuta a voz de Deus doente. O que impede o homem de ser mau é a oração. Sem a oração, aquela maldade que temos dentro de nós sai. Porque fomos amados, mas o homem quis ser Deus, autossuficiente. O mal, que é símbolo da serpente, nos enganou. Come e você vai ser como ele. Já existem pessoas que dizem, eu sou Deus. Tem um livrinho muito interessante, traduzido pela Planeta, de um cara chamado Antônio Monza. Ele é um italiano radicado nos Estados Unidos. Ele fez uma pesquisa há muitos anos atrás com artistas de Hollywood e também com ganhadores de prêmio Nobel de diversos, aí, arquitetura, economia, blá, blá, blá. E ele perguntava algumas coisas sobre a espiritualidade. Ele perguntou para Jane Fonda, quem é Deus para você? Isso eu estou falando ali por volta do ano 2005, 2004. E Jane Fonda respondeu, eu sou Deus. Isso é autossuficiência, isso é serpente. Eu sou Deus. Não, eu não sou Deus. Deus está em mim, mas eu não sou Deus. Se eu digo que eu sou Deus, eu não morro jamais, porque Deus não morre. Eu sou autossuficiente, isto é, eu não preciso me alimentar. Todos nós precisamos. Então nós precisamos de Deus. E esse é o pecado. Nós fomos amados, mas optamos pelo mal. Deixamos crescer o mal. Então, o ser humano tem uma espécie de dicotomia. Dentro de nós há bem, a bondade, e existe também a maldade.
O que nos impede de sermos maus é a oração. Sem a oração nós nos tornamos perversos, maus, porque eu saio do meu lugar, eu me desconecto, eu passo por uma espécie de mutação. O mal, ele está sempre aí, e está dentro de nós também. Agora eu quero deixar sair o bem ou o mal? É ter Deus, portanto, diante da consciência. Nós não somos autossuficientes. Se nós não nos alimentarmos, a gente morre. A serpente pode ficar vários dias sem se alimentar. Por isso o símbolo da autossuficiência. O homem quis ser Deus. E Deus continua a perguntar pelo homem lá no jardim: onde tu estás? E o que era jardim, o que era paraíso, transformou-se em deserto. Secou e tudo virou deserto. E o homem passou a trabalhar no sol forte do deserto, mas aí sempre buscando encontrar de novo o paraíso. Só que o paraíso o deserto só se transformará de novo em paraíso por meio da Dabar. Dabar em hebraico é palavra. Então somente pela palavra de Deus é que o deserto voltará a ser um jardim. Somente por meio da Dabar. No Novo Testamento, quem é a Dabar de Deus? O prólogo do Evangelho de João: o verbo de Deus se fez carne. Portanto, a palavra de Deus é Jesus. Somente por meio dele, com ele, nós conseguiremos vencer os desertos da nossa vida, e os desertos irão se tornar de novo num jardim. Então Deus não nos criou para o sofrimento nem para a morte. Deus nos criou para a vida. E a família, nesse sentido, é esse grande lugar da vida, porque é onde gera a vida, é onde nasce a vida, é onde se educa a vida. É o lugar da vida e não da morte. É o lugar de se celebrar a vida. É o lugar de se cultivar a vida, porque é exatamente essa vida como dom de Deus. Por isso, família e oração são duas realidades muito importantes. Eu aprendi a rezar vendo a minha mãe rezar. Pensar em Deus. A gente acorda, eu acordo, ponho os meus pés no chão, penso em quem? Penso que eu tenho que resolver isso, eu não tenho nem certeza se eu vou voltar no final do dia a tirar os pés do chão e a voltar para a cama. Eu não tenho Deus no pensamento. Eu não entrego o meu dia a Ele, eu não converso com Ele, eu não dialogo com Ele. Isso não precisa de muito tempo. Isto é, eu não rezo para começar o meu dia. Eu não rezo para terminar o meu dia. Acordar com Deus, dormir com Deus. Então orar é essa conversa que nós estabelecemos com Deus. Na oração nós precisamos de humildade. Não tem como rezar quem não é humilde. Porque na oração eu não entro confiando em mim mesmo, autossuficiência. Eu confio em Deus. Dizíamos sábado que a família ensina o caminho para a fé. O que é a fé cristã? O que é fé? Nossa, o que é a fé? Dizem que hoje nós estamos vivendo um tempo de uma grande fragilidade da fé. Uma grande fragilidade da fé. Ideias muitas vezes errôneas. Semana passada eu sepultei um irmão meu. E
Fui para o cemitério com alguns padres, rezei a missa de corpo presente. A sua família agora é de uma outra igreja, dessas igrejas neopentecostais. E aí alguém me dizia lá assim, não, a minha cunhada, não, ela permitiu que você rezasse a missa, porque como ela disse, Deus é um só, é tudo placa. E eu fiquei pensando, não é assim, não é esse discurso, Deus não é assim. Ah, não, Deus é um só, tanto faz a igreja que você vai, tanto. Não é isso. Então nós estamos vivendo uma espécie de, coloca todo mundo dentro do mesmo balaio, tudo, aquilo que aconteceu com Pedro lá no Monte da Transfiguração. Não sei se vocês se recordam desta passagem bíblica, em que Jesus levou Pedro, Tiago e João para transfigurar-se diante deles, e aí veio Elias e Moisés, os 2 profetas do Antigo Testamento, e Pedro disse, está tão bom aqui, vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Elias e outra para Moisés. Pedro não entendeu nada, Pedro colocou Jesus no mesmo patamar dos profetas. Jesus não é um profeta, a tenda de Jesus não é igual à tenda de Moisés e de Elias. Então muitas vezes essa ideia, não, Deus é um só, igreja é só questão de placa. Não é. Não é. O nosso Deus é o Deus de Jesus. É o Deus que se encarnou. É o Deus que entrou na nossa história. É o Deus que veio permanecer conosco, que nos fez seus discípulos. Então existem diversas maneiras de nós olharmos para Deus. Não sou eu que conceituo Deus. Lá no livro do Gênesis, Deus diz assim, pergunta o nome dele, ele diz, eu sou aquele que sou. Eu sou, esse é o nome de Deus. Eu sou. Então muitas vezes a fé hoje, não importa onde você está, porque a igreja não diz mais nada. Não existe Jesus Cristo sem a igreja. Família de Deus, que dizíamos no início. Jesus Cristo fundou a sua igreja sobre a fé de Pedro. Pedro vem de pedra, de rocha. Pedro diz, tu és o Messias, tu és o Filho de Deus. Ele faz sua profissão de fé. Então fé é crer em Deus. Fé, eu não sei se vocês têm percebido, a fé hoje tem se tornado, se convertido num pensamento positivo. Fé é a mesma coisa que pensar positivo. É ter sorte. Fé não é sorte. Fé é uma adesão de dentro para fora, é uma abertura a Deus. Fé não é emanar energias. Fé não é torcer. Vamos torcer para que fulano melhore. Fé. Fé, hoje eu escutava no noticiário da tragédia que infelizmente aconteceu sexta-feira ali em Vinhedo, o repórter dizendo, agora as pessoas precisam de fé. O que será que ele quis dizer? Fé em quem? Fé em Deus, isto é, esperança, que é uma das virtudes teologais, esperança. Eu espero em Deus. O cristão, o homem e a mulher que crê em Deus, não é desesperançoso. É sempre alguém de esperança. Então, a família tem esse grande lugar de ensinar a esperança, mas não uma simples sorte. Meu filho, vai que você vai conseguir. Tenha pensamento positivo que tudo você consegue. Então, a fé se converteu em pensamento positivo. E automaticamente a espiritualidade se converteu numa energia, igual o celular, que acaba a bateria e eu ponho na tomada, espero chegar a 100%, às vezes nem a 100% porque preciso usar. Não, espiritualidade não é energia. Espiritualidade cristã é segmento de Jesus. Porque senão, se a espiritualidade é uma energia, ela se torna ópio. E a espiritualidade não é ópio. Isto é, a espiritualidade não nos tira da realidade, mas nos ajuda a enfrentar a nossa realidade, seja ela qual for. Não é fuga. Aí a espiritualidade se torna fuga do mundo. E a religião se torna, portanto, uma fuga das realidades. Fé cristã é adesão a Jesus Cristo.
Não é também eu estou na igreja porque eu preciso de proteção, eu tenho fé, porque o livro de Jó já desmistificou isso na Sagrada Escritura. Jó era um homem muito rico, tinha tudo. E Satanás chegou para Deus e disse: eu estava passeando na terra e vi Jó teu servo. Ele é fiel a ti porque ele tem tudo. Era rico, tinha uma família bonita, tinha amigos, e Satanás voltou e tirou tudo de Jó. Morreram as filhas, morreu a esposa, ele perdeu toda a sua riqueza, se tornou mendigo, pobre e doente. E Jó foi crescendo no seu caminho de fé a Deus. Não negou a Deus como Satanás queria. Então, isso a gente chama de teologia da prosperidade e da retribuição. Vem, quanto mais você dá, mais você recebe. Jó, como eu acabei de dizer, fez uma grande crítica à teologia da prosperidade e da retribuição. Fé cristã é seguimento de Jesus. Então a fé não é pensamento positivo. A fé é pensar em Deus. Não é pensar positivo eu comigo mesmo. Ou no dizer de Jane Fonda, Deus sou eu. Fé não é emanar energia. Você encontra as pessoas por aí. Eu estava doente, vim agradecer porque recebi vibrações positivas. Isso não é fé cristã. Fé não é vibração positiva. Não é eu colocar a mão que vai sair energias das minhas mãos. Não é energia. Fé é adesão a Jesus Cristo. Fé é um salto que damos sobre um abismo. Fé é crer em Deus. É ter Deus no meu pensamento e na minha vida. É viver a minha vida referendada a Deus. Então, por isso, quando dizia, fé se aprende. Por isso a família tem uma grande missão de ser testemunho. Testemunho de Deus. Eu sou bonzinho estando dentro da igreja, preciso ter os reflexos desta bondade também lá na minha casa, lá onde eu vivo. Esta profundidade, ter portanto, esta relação. Então, a família é uma comunidade. E uma comunidade autônoma. A família é muito mais do que um conjunto de indivíduos, de pessoas que condividem uma casa. A família é, portanto, esta comunidade. Comunidade esta em que os seus membros crescem no amor, na compaixão e na humildade. Compaixão. Compaixão não é a mesma coisa que pena. Compaixão também não é a mesma coisa que empatia. Compaixão é sofrer junto. A palavra compaixão. Sofrer com. Então o outro às vezes está sofrendo lá e ele continua sofrendo lá. E eu daqui olho para ele, tá bom, tá. Não, mas compaixão é estar do lado. Sentir a dor que ele sente, eu nunca vou conseguir sentir. Porque só ele sente. Mas eu sofro com ele. Eu compartilho de sua dor. Isto é o sentimento cristão. Compaixão é aquilo que Deus tem por nós. Que aí vem a misericórdia. Então, a família é o lugar onde os seus membros devem crescer no amor. Esse amor que dizíamos há pouco. Na compaixão, na humildade. Uma definição de humildade que eu gosto muito, que vem de um livro chamado Nuvem do Não Saber, que o autor diz assim: humildade é saber quem eu sou de verdade. No dia que eu descubro quem eu sou de verdade, de que eu não sou esta aparência bonita, e que esta aparência que eu tenho, se eu não morrer, ela vai ser transformada. Aí vem a dificuldade hoje na sociedade de não se aceitar a velhice. Então a família é o lugar onde os idosos não são colocados para fora. Porque eu não quero envelhecer, eu não quero me encurvar de novo e voltar ao estado fetal. Mas nós vamos envelhecer e a nossa aparência vai mudar.
Então, humildade é essa real capacidade de se saber quem é de verdade. Quando nós nos olhamos no espelho e nos vemos de verdade, aí nós encontramos a humildade. Enquanto que o orgulhoso não se olha no espelho, porque ele nunca vai aceitar quem ele é de verdade. Por fim, a palavra humildade, ela remonta a humus. Humus é terra. Portanto, a pessoa humilde é aquela que tem os pés fincados na terra, que não tira os pés da terra, que pisa no chão. Esta é a pessoa humilde. Quantas vezes a gente não quer pisar no chão? Humus tem a ver com terra, isto é, pisar na terra. Nós somos pó. Na quarta-feira de cinzas, quando a gente vem à missa, coloca as cinzas na nossa cabeça e diz: tu és pó e ao pó tu voltarás. Credes, convertei-vos e crede no Evangelho. Nós somos pó, nós somos terra. Portanto, humildade tem a ver com os pés fincados na terra. Enquanto que a pessoa orgulhosa não pisa na terra. Por isso, algumas pessoas no ditado popular diz: fulano é tão orgulhoso que parece que não pisa no chão. Exatamente, não pisa no chão. Vive acima do chão. Nós precisamos da terra para ter equilíbrio, para ficar em pé. Então, humildade, real capacidade de saber quem se é de verdade. Humildade tem a ver com os pés fincados na terra. Portanto, senhores, senhoras, a família é uma comunidade, porque ela é chamada a ser o lugar do amor mútuo, do amor das relações, do amor que se dá e recebe. É o lugar da união, é o lugar da comunhão, é o espaço da construção da nossa personalidade. Como isso é importante. Personalidade nós entendemos aqui como aquele conjunto psicofísico que todo ser humano tem. Toda a dimensão psíquica e toda a dimensão física. Pois na comunidade nós deixamos, na família, na nossa comunidade, nós deixamos cair as nossas máscaras. Deixamos cair as nossas barreiras. Então a família se caracteriza por ser o lugar das relações interpessoais. E aí a gente tem que pensar: como é que está a relação na minha família? Como é que está a relação interpessoal na minha família? Por isso, nós aprendemos por meio da família a não nos escondermos uns dos outros. Aquele Adão que se escondia de Deus. A família nos ensina a gente a não nos escondermos. Pena que hoje, com tantas coisas, as famílias não mais tomam as refeições juntos. Cada um às vezes tem o seu horário, cada um tem... Porque ali, a família exatamente desvela, onde nós podemos nos mostrar quem somos. A família é o lugar da cura. É o lugar da cura. Quando um membro está doente, é o lugar do crescimento. É o lugar onde são revelados os nossos limites. Ali na família. É o lugar onde são revelados os nossos meios e também os nossos medos, e também onde é revelado o nosso egoísmo. A família, como dizia, funda-se no matrimônio, por meio de um amor livre, por meio de uma entrega livre. É na família, portanto, por meio deste amor livre dos casais cristãos, por meio do matrimônio, que se funda uma nova família. Cada cônjuge, ao entregar-se um ao outro na experiência do matrimônio, que recebeu o exemplo dos pais, dos avós, deve, portanto, aprender que é na família onde nós encontramos a paz. Aprendemos a paz, a pedagogia da paz, e podemos passar isso aos outros. Assim sendo, caríssimos, na família onde nós vivemos a infância, o período adulto e a velhice. Mas esses dois extremos, infância e velhice, as crianças e os idosos,
são sempre os mais vulneráveis na família. As crianças precisam ter a atenção dos pais, e os pais, entre aspas, precisam perder tempo, fecha aspas, com os seus filhos. Não podem terceirizar o serviço de pai e mãe. Esse serviço, quando é terceirizado, muitos prejuízos acontecem na vida de uma criança. Os idosos, a outra ponta, são a maioria das vezes esquecidos e até retirados do núcleo familiar. Quando o idoso é deixado de lado, mostra que a sociedade experimenta um estado de falência. Assim, o cuidado se torna uma das grandes funções da família. Antes de tudo, quando falamos de oração e família, nós falamos exatamente desta atenção. A família é o lugar do cuidado, é o lugar onde a gente se sente protegido. A família cristã, portanto, deve ser esse lugar que favorece essa proteção e o cuidado em todas as fases da vida. Ok, Padre Zé Mário, obrigado, viu? A nossa comunidade tem caminhado para ser uma grande família e tem preocupado com isso, né? O lugar do cuidado. Acho que isso é importante na comunidade. A gente se conhecer um ao outro e cuidar um do outro. Isso é muito importante. Como disse Dom Cícero, não é só vir à missa, mas a gente não se conhece. Por isso, também, um dos trabalhos da nossa comunidade agora é dar esse segundo passo. Trabalhar, cuidar um do outro e conhecer melhor um ao outro. Vamos ficar de pé? Vamos pedir que a família seja abençoada e depois Dom Cícero dá a bênção para que a gente possa retornar às nossas casas, descansar e amanhã teremos um novo encontro. Cantemos. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem e do hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Estende a sua mão agora e canta junto. Abençoa. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Só nossas vozes. Abençoa. Abençoa, Senhor, bem forte, a minha também. Viva as nossas famílias!
Vamos pedir que Nossa Senhora proteja e abençoe todas as famílias, aquelas que não puderem estar aqui hoje, as que serão convidadas, cada um vai trazer uma nova família amanhã, para que essa semana seja verdadeiramente uma semana especial na nossa comunidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo a todos uma boa noite, um bom descanso, uma boa continuidade da Semana da Família aqui. Deus abençoe, um bom descanso a todos. Bispo, nós queremos também, como família dessa paróquia, erguer nossos braços e rezar uma Ave Maria pela sua vocação. Que Maria te guarde, te proteja, mas que Maria também te dê força para que você seja um bom pastor. Erguendo nossos braços, a força e o clamor, receba agora a força mesmo da nossa oração e gratidão. Ave Maria, e uma linda salva de palmas para o nosso bispo. Volte sempre. Foi linda as suas palavras. Gratidão a Dom Cícero, na sua agenda do corre-corre do dia a dia, hoje pôde estar aqui conosco. Nossa gratidão, nosso carinho. E lembrando, amanhã, cada casal, cada família, traga uma nova família, que é muito importante. Você conhece tanta gente no trabalho, lá no prédio onde você mora, na rua, convida alguém às 19h30, amanhã o nosso encontro meditando sobre a família. Gratidão a todos e bom descanso.